Pronto. Bom, Tereza, eu sou a Camila, eu sou aluna da disciplina, é uma CIEP, né, na verdade, que é Ocupado Pode Entrar. Ela é organizada e gerida, né, pela professora Carla Regina, mas a gente tem um grupo de apoio de professores, professoras enorme, assim, então são várias pessoas envolvidas no projeto. E uma das propostas dos 3 pilares da disciplina, um deles é interagir com terapeutas ocupacionais que trabalham com a parte de produção de vida aplicada na sua clínica, né, no seu exercer da profissão. Então, o nosso tema é a TO como produção de vida, que eu já tenho o spoiler que você fez um curso com a professora sobre terapia e produção, terapia ocupacional e produção de vida. E nós vamos fazer 4 perguntas. Você pode ficar à vontade para responder como quiser, no tempo que quiser, não tem problema. Se quiser se estender mais uma pergunta ou outra, também pode ficar à vontade. Não tem certo, não tem errado. Ninguém vai falar se você falou alguma coisa errada. Mas a gente está aqui para compartilhar, para trocar ideias, né? Porque eu sou uma aluna em formação, então eu quero ter o máximo de acesso, assim, com pessoas na prática, que possam me agregar no conhecimento e, se eu puder colaborar também com alguma coisa, eu estou aqui. Claro, é uma troca ativa, né? Exatamente. Então, ó, eu vou te perguntar, você prefere ver as 4 perguntas primeiro ou você prefere que a gente vá fazendo uma de cada vez? Não, pode fazer uma de cada vez. Então, tá bom. Então, a primeira pergunta é: como você conheceu a TO e como produção de vida? Eu conheci pela Mari Quarentei, né? Que é a grande fundadora desse conceito, né? A Mari Quarentei sempre teve uma relação muito íntima com a UFSCar, né? Em termos de favorecer estágio, favorecer escuta, favorecer desenvolvimento de pesquisa, né? E eu conheci no momento em que eu estava com muitas questões e angústias em relação à nossa profissão, né? Eu sempre fui uma pessoa que tentou unir os vários extremos, né? Eu queria unir neurologia, a afetividade, psiquiatria, a fisiologia. Eu sempre fui uma pessoa que queria entender a complementariedade, porque eu acho que uma teoria somente, ou uma forma de olhar somente, ela pode ser incompleta, né? E aí, só para você entender, quando eu saí da Federal de São Carlos, né? A Carlinha, uma veterana muito querida, né? Eu tinha certeza que eu ia ser da saúde mental, né? A gente tem uma tradição muito forte na questão da saúde mental aí na UFSCar e também na área social, né? Então, eu tinha certeza que eu ia ser da psiquiatria e que eu amava isso. Eu me lembro até hoje que as aulas de fisiologia, as aulas de neurologia, anatomia, eu ficava assim, gente, que saco, né? Que coisa chata, que decoreba, né? Não estou entendendo, né? Aí nas aulas da saúde mental, nas aulas da área social, era outro esquema, né? Outras reflexões e tudo mais. Só que ao longo da minha trajetória, né, eu saí mesmo com a questão da psiquiatria, mas eu sempre tive muito desejo de entender a questão do desenvolvimento infantil, da prematuridade, dos bebês de risco, de entender puerpério, de entender depressão pós-parto, ou seja, um misto, né, entre neurologia, entre psiquiatria, essas coisas todas. E aí eu vi que psiquiatria no mundo adulto não era para mim. Então, eu fui recomeçar a minha trajetória, que eu queria desenvolvimento infantil, eu queria criança, eu queria bebê, eu queria mãe, pai, família. Eu falei, bem, por onde que eu vou começar, né? Isso há 20 anos atrás, né? Sei lá quantos anos atrás. Por onde eu vou começar, né? Bem, eu vou tentar ir para a CD, né? Porque era a grande referência em termos de reabilitação. A gente estava falando ainda de uma TO ainda com muita carga reabilitativa, né? Então, eu fui para a CD e lá eu aprendi pra caramba, né?
nossa, aprendi muitas coisas. Me lembro que meu primeiro dia de ACD, eu ouvi uma palavra, mielomeningocele. Gente, o que é isso? Eu não estou lembrando, eu vi isso na aula. O que é isso? Olha a situação, né? E aí, juntou nesse contexto de ACD, mestrado na Unicamp, fazendo parte lá do Hospital da Mulher, com a Heloísa Galhardo, que é minha grande mestre em termos de desenvolvimento infantil, uma pessoa incrível. E aí comecei, assim, a me questionar, puta, mas não é isso, né? Não é essa TO que eu gosto, mas aqui eu tô questionando, eu tô perdida. Né? Eu não sabia, eu estava apaixonada pela neurologia, né? E sou uma apaixonada. Eu mestrado, doutorado, fundamentado na neurologia, mas com essa outra pegada, né? De ver uma neurologia mais linkada com a afetividade, né? Entender qual é a importância da afetividade para maturidade neurológica, para o desenvolvimento, né? Não aquela coisa estanque, né? Marcos do desenvolvimento. Queria saber Você isso. sabe, assim, uma curiosidade, eu fazia neurociência na UFABC, em Santo André. Olha só! E a minha maior angústia era isso, era só a clínica, só, né, eu fiz uma disciplina chamada etologia, que era as bases neurais do comportamento. Então, Ai, que delícia! né, você tinha os núcleos lá no cérebro, tudo que era o arco, né, de comportamento, o ciclo dos hormônios e tal, mas não tinha o afeto, não tinha o contato, não tinha a pessoa. Aí eu ficava assim, eu quero fazer psicologia, mas também não é psicologia. E aí foi assim que eu parei na TO. Mas deixa eu te falar, só assim, dando um parênteses aqui, que isso já existe, tá, Camila? A gente percorre um caminho árduo, mas eu acabei de ler um livro fantástico que é a neurociência da afetividade, onde ele linka tudo da questão neurológica pura com a afetividade, né? E todo o trabalho em UTI neonatal, que é o que eu faço da vida, UTI neonatal, prematuridade, famílias prematuras e etc e tal, famílias em luto por conta da prematuridade, você tem que saber neurologia, tem que saber, e você tem que saber a importância do afeto, né? E a importância do afeto não como coraçãozinho, a importância do afeto como fator neuroprotetivo, fator organizador e constituinte do ser humano, né? Então a gente está ainda no caminho das pedras, mas graças a Deus a gente já está num outro patamar completamente diferente, né? Por exemplo, eu vou dar aula semana que vem sobre fatores neuroprotetivos enfocados na família, para a equipe de médico. Então, para você ver o quanto que a gente já mudou, que é outra forma de olhar isso, né? Mas, se hoje ainda é difícil, imagina há 20 anos atrás, né? Então, eu não estava querendo falar de uma TO positivista ou de uma TO baseada em atividade e exercício, né? Que muitas vezes nessas instituições a gente encontra esse percurso, né? E aí eu falei, bem, se eu sair de novo disso aqui que eu amo, porque eu amava psiquiatria, mas estava incompleta. Por que estava incompleta para mim? Porque eu queria saber do processamento neurológico, entende? Eu não queria ficar falando só de psicanálise, só da relação. Eu queria entender o que estava acontecendo no cérebro e ninguém tinha essa discussão. Então, para mim, estava incompleto. Daí eu fui para a instituição. Para mim também estava incompleto, porque todo mundo está falando do cérebro, e aí desqualifica a questão afetiva constituinte do sujeito. Então eu falei, bem, se eu entrar em crise agora, eu lembro que eu passei uma fase chorando, né? Falei, bem, então acho que eu tenho que fazer outra coisa na vida, né? Foi quando eu recapitulei as minhas experiências e falei, gente, tem a Mari, né? Eu vou pedir
auxílio para ela, né? E a Mari, ela consegue fazer esse diálogo com todas as vertentes da terapia ocupacional, porque ela fala da nossa fundamentação, né? Ela não fala especificamente de uma determinada metodologia, uma estratégia. Ela fala da nossa fundamentação, né? E que é isso que falta até hoje, tá? Por quê? Porque a galera tá saindo hoje para o mercado de trabalho, né? Por exemplo, hoje tem o boom da integração sensorial, né? E às vezes a pessoa acha que TO é igual a integração sensorial na nossa área, e não é, né? Então, cadê o fundamento? Cadê a reflexão? E cadê a possibilidade de você enxergar a produção de vida, né, tendo um enfoque mais neurológico, ou mais da psique, ou mais do contexto social, econômico, dos determinantes sociais do sujeito, sabe? E que essa é a minha grande birra com a TO, às vezes. Porque a gente se separa em nichos. Então, um não fala com o outro, porque esse aqui só fala de cérebro, esse aqui só fala de comportamento psíquico, esse aqui só fala dos determinantes sociais. E a gente segmenta os nichos e a gente não percebe que o ser humano ele é a inter-relação de tudo isso. De tudo isso. Porque é mentira a gente não falar que o cérebro é um órgão majoritário nobre. A gente tem que entender ele. É também mentira você falar que a sensação não é nobre, porque é pela sensação que gera emoção, que gera comportamento e vice-versa. E é mentira você querer não contextualizar os determinantes sociais, porque isso faz parte do contexto da vida do sujeito. Então, eu fui numa tentativa de olhar a TO, entender a TO como um todo, entende? E independentemente da área em que eu estivesse escolhendo, que eu pudesse ter esse conhecimento interligado e que eu pudesse falar, olha, o que eu faço, independente da área que eu sigo, é produção de afeto, é produção de vida, é produção de encontro, é produção de possibilidades, é produção de experiência. Isso não tem área, nós somos esse profissional, né? Então a Mari ficou comigo e eu fiquei com o grupo dos meninos aí durante uns bons 4 anos da minha vida, fazendo toda a formação dos núcleos, e depois entrou Eliana Furtado, né? Que é um cérebro brilhante, né? E às vezes muito pouco entendida pela teoria cartesiana, né? Então, e como eu disse para a Mari, no dia do aniversário dela, né, dia 27 de setembro, falei para ela o seguinte, Mari, eu acho que tem um carimbo, né, quando você faz todo esse percurso de produção de vida, de entendimento da TO como produção de vida, né? E esse carimbo, que vem com muito carinho, com muita desconstrução, com muito questionamento, a gente não tira essa marca, né? A gente leva essa marca para o que a gente for fazer da vida, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu o meu encontro. Que lindo, estou emocionada. Muito obrigada. Vamos para a próxima agora. A próxima é: como a perspectiva da TO como produção de vida impactou a sua vida, tanto profissional como pessoal? Acho que eu já respondi algumas coisas na primeira pergunta, né? Mas eu acho que tem coisas profissionais na nossa vida que são divisores de água, né? Eu acho que se eu não tivesse feito todo esse mergulho, né, nesse conhecimento, nessa forma de entender terapia ocupacional, talvez eu fosse um pouco mais, eu fosse infeliz, sabe? Eu me sentiria incompleta, entendeu? E eu me lembro até que nas discussões do grupo, né, era só eu de neurologia, né? Todo mundo da psiquiatria. Eu falava, gente, eu não me sinto um peixe fora d'água, entende? Porque eu amo psiquiatria, eu amo. E eu amo neurologia,
Entendeu? Qual é o problema de amar os dois, estudar os dois e agir com os dois, né? E aí eu acho que a Mari me mostrou muito isso, né? Que você tem essa característica, Tereza, de integração dos conhecimentos. E você sempre vai fazer isso, você não se aquieta. Eu sou uma pessoa que não me aquieto, entende? Então eu leio livro de filosofia, eu leio livro de neurologia, eu leio compêndio de psiquiatria, eu falo com neurologista, pediatra, psiquiatra, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, com os pais. Ou seja, eu sou essa pessoa intensa e que vai linkando os extremos e que vai dando nó, entende? E aí eu acho que quando você entende essa perspectiva, você fala assim, puta, eu tô fazendo um trabalho de terapeuta ocupacional, né? Então isso me deu, não que não tenha me dado sofrimentos internos, porque tinha dia que eu saía de lá acabada, mas me deu essa potência, sabe? É isso aí, segue que tá certo, segue que vai dar certo, segue que vai dar liga, né? Acho que foi por aí. Meu Deus, você é uma pessoa incrível, quero ser sua amiga. Muito incrível, assim. Eu acho que é a cara da TO, né? É a cara da TO. É por isso que eu gosto muito desse curso, por conta disso, dessas possibilidades. Eu também tenho um pouco desse perfil, claro que não no seu nível, ainda falta muito para eu chegar lá. Neurologia ainda não tenho muita habilidade, mas eu estudo psicanálise, filosofia, sou casada com um físico, então eu sei de física também, então a gente já vai juntando tudo. Estou fazendo um curso de filosofísica para poder. Então a gente já vai. Olha, que legal. Você tem o meu perfil, então. Tenho. É o mesmo perfil. Por isso que eu falei, quero ser sua amiga, identifiquei, bateu aqui. É exatamente isso. Eu me lembro que uma das primeiras formações que eu fiz foi formação em psicanálise, né? Eu sou formada em psicanálise. Essa é a meta. E assim, sem assim, eu brinco que se eu pudesse comer o Candel, eu comia, porque eu sou apaixonada por ele, entendeu? Então é exatamente isso, né? É você tentar perceber que o indivíduo ele não existe se ele não for interrelacionado e como esse complexo dinâmico e não linear. E que, infelizmente, por mais que a gente tenha feito mudanças na grade curricular, na forma de ensinar, olha a forma diferente de ensinar, gente, não tinha nada disso, né? Mas, apesar de tudo, a gente ainda tem um esquema cartesiano de ensino, né? As matérias são divididas, e aí, por um lado é importante, porque você tem que entender de forma mais concreta, e a gente precisa dividir para que isso possa acontecer, mas a minha crítica, não só com a TO, mas com todas as formações da saúde, é que a gente fala muito do ser integrado, da complexidade, do dinamismo do desenvolvimento, da não linearidade dos processos da vida, mas na nossa prática clínica, a gente vai lá e põe na caixinha, entendeu? Então, talvez por isso que eu goste tanto dos primeiros anos de vida. Porque quando você olha um bebê de 1 ano, 2, 3, se você ficar compartimentando aqui, você não age. E se você não olhar a influência do meio, a influência das relações, dos determinantes, você também não age. Então, eu acho que a primeira infância, ela me conquistou de uma forma única, principalmente os primeiros anos de vida, onde é a minha atuação, né? Estou aqui com a camiseta do mês da prematuridade, dia 17 de novembro, que é a minha causa, por conta disso, entendeu? Esse bebê, se ele não for olhado como um ser totalmente integrado, você é incompleto na sua ação. E
Se você não entender as particularidades do outro, do fono, do físio, do médico, você também não age. Entendeu? Então, é uma área totalmente interdisciplinar, totalmente, especialmente dentro de uma UTI, né? E que você tem que olhar esse tudo, senão você faz meleca, entendeu? Se você não perguntar para o médico como é que está o pulmão desse paciente, dessa criança, para você agir, você faz meleca. Se você não entender como é que está o cérebro dessa criança, você faz meleca. Se você não entender como é que ele responde às sensações de toque da mãe, de contato, o que acontece nesse momento, você faz meleca. Então, é uma área em que você une tudo, sabe? Afetividade, psicanálise, neurologia, filosofia, poesias. Você une tudo dentro de uma lógica clínica. Você está me conquistando, hein? Olha, você está fazendo uma propaganda maravilhosa. Pode vir que você vai adorar. Nossa, eu, além de tudo, eu ainda sou mãe. Então, quando você vai falando isso, eu vou, assim, linkando com a experiência. É isso mesmo. E aí, depois, eu fui mãe antes de entrar na TO. Então, na hora que eu entrei na TO, começa a fazer tudo sentido, assim, encaixar, sabe? Exatamente. Muito bem. Vamos para a próxima, né? Para a gente conseguir fazer todas. Vamos. A próxima, então, é quais os desafios percebidos nos encontros com a ATO como produção de vida? Eu acho que eu já respondi um pouco também isso, né? Eu acho que, de novo, mas eu reafirmo o meu entendimento. A minha concepção, né? Cada um tem uma concepção, né? Mas eu ainda sinto a nossa classe profissional muito segmentada, né? E eu ainda sinto com muitos julgamentos. Julgamentos porque não conhecem de fato como é que é a prática real de cada área, sabe? Talvez, não sei. Mas o que eu sinto é que os nichos vão se unindo diante da área que é estudada e não pela fundamentação da terapia ocupacional. Se fosse pela fundamentação da terapia ocupacional, nós teríamos pessoas de todas as áreas falando da nossa profissão, sabe? Não que a gente não tenha que ser especialista, não é isso que eu estou dizendo, né? A especialidade ela é necessária até para você conseguir ter mais acesso àquele evento, àquele fenômeno que você está estudando, né? Por exemplo, eu só cuido de bebês, então eu sou obrigada a entender uma especificidade de como é o comportamento desse bebê em todas as lógicas. Visual, auditiva, sensorial, afetiva. Eu preciso estudar bebês. Né? Se você me perguntar algo de idoso, eu não vou saber na bulhufas. Não sei, não faz parte da minha vida. Né? Eu estudo bebê, eu não estudo idoso. Então, é claro que isso me difere, né, do profissional que está lá atendendo idoso e eu que estou atendendo bebê. Porém, quando eu converso com a TO da minha mãe, que está com uma síndrome demencial, e eu falo para ela, o objetivo da TO é produção de vida, é produção de encontro, é produção de afeto. Ela tem que entender o que eu estou falando, entendeu? Independentemente se eu sei da especificidade da técnica que ela está utilizando e que eu não utilizo na minha prática, ela tem que entender que o que eu estou falando é a mesma TO que ela sabe. Então, eu acho que ainda falta isso, porque quando você fala produção de vida, produção de encontro, produção de experiências, tem gente que te olha com ponto de interrogação, do tipo, nossa, essa é da psiquiatria, essa aí é da área blá blá blá, né? Como se a gente, sei lá, fosse de outro mundo, né? Não, eu sou da neurologia. E eu sei que a nossa profissão tem esse dever e essa função e esse objetivo. Produção de possibilidades, de encontros, de atividades, de eventos, de o que você quiser chamar, né? Então eu acho que falta isso, sabe? E que pode ser
pode ser sanado, começar a sanar pelo que você disse. Olha, essa disciplina é coordenada pela Carlinha, mas a gente tem um monte de professores que ajudam, né? E eu ficaria imensamente feliz de saber que é um monte de professor de diversas áreas e que estão todos querendo falar de terapia ocupacional, né? De uma forma mais simples, né? De uma forma mais clara, que você possa entender, né? Especialmente quando você é estudante ou quando você vai explicar para o pai o que você vai fazer. Não, perfeito. Olha, eu acho que eu tenho uma vantagem em relação aos meus colegas de turma, porque eu sou mais velha, já tenho essa experiência de ser mãe, já fiz uma outra universidade, já tenho uma experiência também com a graduação e tal. Então, para conceber esses conceitos de interdisciplinaridade, do que significa ocupação humana, né, como a atividade humana, a pulsão de existir do ser humano, né? Então, para mim, ficou um pouco mais tranquilo. O que eu acho assim, eu sinto também isso, que é uma judiação com os adolescentes, 17, 18 anos, ter que conseguir compreender isso sem conseguir se conceber. Então, o que eu ia comentar da sua resposta anterior é que todo esse processo, inevitavelmente, passa pelo nosso autoconhecimento, né? A gente não se forma em terapia ocupacional sem estar bem consigo mesmo, né? Pelo menos o checklist ali de coisas para rever a gente tem que ter, né? Eu acho que é assim, quando a gente escolhe a opção cuidar do outro, né? Independente se você é TO, se você vai ser outra profissão, mas se o foco é o outro, você precisa desse constante encontro com você mesma, né? E que não é durante a vida, né? Durante a vida. Eu me lembro muito bem da Roinha explicando pra gente, eu não sei se vocês têm aula com ela, a Roseli Esquerdo-Lopes, vocês conhecem, né? Sim, conheço as publicações, mas pessoalmente ainda não a conheci. Ela era nossa professora, né? Ela foi orientadora da Carlinha, foi a Roinha que formou a Carlinha, né? Mas ela falava para a gente o seguinte, né? Que ela fazia uma brincadeira com a gente, que de tempos em tempos a gente tem que fazer uma reforma, né? Então, por exemplo, a gente saía da faculdade, eu lembro direitinho dela falando isso. A gente deu para vocês o chão, né, a fundamentação, as paredes e o telhado, né? Assim, a fundamentação, a casa tá ali. Agora, o sofá, a mesa, as cadeiras, a pintura da casa, que cor que vai ser, isso é pela vida. Aí ela falava assim: olha, seus 5 primeiros anos de profissão, você vai escolher, você vai conseguir comprar o sofá, a cama, os móveis necessários para a sobrevivência, né? Com mais 5 anos de profissão, você vai olhar e falar assim: olha, eu acho que agora eu estou querendo pintar essa cozinha de cor diferente, né? Porque a gente vai ter mais propriedade. Com mais 5 anos, você vai olhar para dentro de você e falar assim: quero trocar tudo. Mas eu vou deixar esse sofá que eu gosto bastante, mas vou pôr outra capa. Então, ela dava esse exemplo para a gente, né? Que de tempos em tempos, ela dava de 5 em 5 anos, isso pode acontecer de 10 em 10, de 3 em 3, isso não tem regra, né? Para cada um. Mas ela queria mostrar para a gente o seguinte: olha, a sua transformação ela é para sempre, né? Até o dia que você morrer. Né? Vai ser outro tipo de transformação. Vai continuar, mas vai ser outro tipo. Mas essa transformação de você entrar em contato com você, olhar você, o que você está estudando, a forma de você entender o que você está estudando, né? Ou pegar uma coisa que você estudou há 20 anos atrás, como é que é ler hoje isso? Como é que é entender isso? Opa, eu acho que é abajur. Continuo achando que é abajur, mas esse abajur aqui não tá bom aqui, eu vou passar para outro lugar. Né? Então, como é que você aplica o conhecimento diante das suas vivências, das suas escolhas, né? Do seu entendimento? Isso é para sempre, para sempre. Né? Então, é claro que o aluno de TO, no terceiro ano tem uma condição, no segundo tem outra, recém-formado tem outra, com uma década de profissão tem outra, e a gente vai seguindo, é a vida, né?
é a linearidade, o nosso corpo muda, os nossos hormônios mudam, né? E a nossa forma de entender aquilo também muda. Com certeza. Bom, vamos para a última, então. A última pergunta é: conte uma cena, um caso com a TO como produção de vida. Um exemplo que você possa trazer. Eu acho que eu vou trazer um exemplo muito marcante para mim e que eu lembro como se fosse hoje. Na verdade, eu tive duas experiências assim muito marcantes para mim na produção de vida da TO. Um foi esse caso do paciente, de um paciente meu, gravíssimo, eu era T, né, dele, um autista grave, 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 que eu falava que ele vivia na caverna, né? E que a minha função era pelo menos tirar a cabecinha dele da caverna, ou o bracinho, alguma coisa da caverna, né? E ele era muito pelo som, né? Ele precisava do som, da voz, da música, e muito da minha voz mesmo, para ele começar a perceber que estava acontecendo alguma coisa ao redor dele, né? Que ele era muito grave mesmo, Felipe. Só para você ter noção, ele ficava de cócoras quase 24 horas por dia. Né? Uma criança grave. E com uma família fantástica, e, enfim. E eu perdi a voz. Eu fiquei com uma inflamação nas cordas vocais e eu fiquei 2 semanas sem voz. E eu falei, gente, como é que eu faço com esse menino que a minha voz é o guia, sabe? A minha voz é a forma guia. Como é que eu faço, né? Para cantar as músicas que despertam ele, que faz ele olhar para o mundo. Como é que eu vou fazer? Eu entrei em desespero, né? Porque era uma criança que não tinha como eu ficar 2 semanas sem atender. Não tinha como. Né? Até pela viabilidade da família. Não tinha como. Eu lembro que eu estava já no meu 2º ano de TO como produção de vida. E eu li um texto da Eliana Furtado. E eu falei, quer saber? Eu vou e eu não sei o que vai acontecer. Eu vou e eu não sei ter a mínima ideia o que vai acontecer, não sei, mas eu vou. E eu pensava, você vai levar o quê? O que você vai fazer? Aí eu falei, eu não vou levar nada. Eu vou levar eu. Tô indo eu. E aí eu cheguei, assim, com esse entendimento de que eu tinha que acreditar na relação afetiva, sabe? Que a relação afetiva ia guiar. E a gente já tinha isso construído, eu e o Felipe. Né? Então, a gente ia pelo afeto, que alguma coisa ia acontecer. Eu chego nesse dia e eu também acredito na espiritualidade, tá? Eu sou uma cientista, mas que depois da minha experiência de vida como mãe de uma prematura extrema de 23 semanas, eu acredito na espiritualidade. Demais. E aí, nesse dia, eu não sei porquê, eu sei que é algo espiritual. Tinha alguns potes de tinta guache no quarto, na sala onde eu atendia ele. Tinha uma sala de brinquedo gigante, né? Uma brinquedoteca, onde eu ficava com ele a manhã toda. E nesse dia tinha um pote de tintas no chão. Eu olhei aquelas tintas, olhei aquelas paredes em branco, que a mãe tinha deixado liberdade para a gente atuar da forma como a gente quisesse. A gente tinha essa liberdade. Olhei a tinta de novo, parede de branco, falei, agora eu vou ter que usar meu corpo, que a voz não tem. Né? Como é uma criança que precisava da sensação, né? Hoje eu entendo ele muito mais que naquela época eu não tinha formação em integração sensorial, a gente não tinha esse entendimento, né? De crianças que buscam a sensação e que precisam disso para se modular, né? Eu peguei aquela tinta, eu falei um oi com o Felipe sem voz, ele nem me olhou. Eu abri a tinta, passei a tinta na minha mão inteira e eu fiz na parede. Tirei. Eu não falei nada, porque eu não tinha voz.
eu fui fazendo algumas mãos até que ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa no ambiente e ele veio até mim pela primeira vez na vida. Ele veio até mim, sem voz. Uau, uau. É marcante, eu relatei esse caso em grupo, porque para mim foi muito marcante. Foi assim, eu fui nua, sabe? Eu fui completamente. O que vai acontecer, não sei. Tenho a mínima ideia do que vai acontecer, né? Mas eu tô lá, eu tô lá. A presença é corpo. E só para você entender o descolar dessa atividade, desse momento, dessa experiência, a gente pintou a sala inteira com mãozinhas do Felipe. Pensa nessa mãe, a hora que vê isso, que coisa maravilhosa. E a gente ficou um mês envolvido nessa produção, sabe? Nossa, que maravilhoso. Obviamente que não tão classicamente assim, né? Hoje um dia, não, obviamente que não. Mas a gente ficou em um mês produzindo essas coisas na casa, né? E a gente deu continuidade, a gente trouxe fotos para colocar, para pregar na parede, a gente trouxe elementos pessoais do Felipe para colocar naquele espaço. Então, olha isso, né? Assim, não tem o que falar, isso é totalmente produção de vida, né? Para uma criança grave. E os pais ficaram assim, né? É possível fazer isso com meu filho? É possível, né? Uma criança que também não falava, é totalmente não oral, gravíssima, cheia de estereotipias, e que conseguiu engajar pela relação, né? Pela presença, pela prontidão, né? Então isso não tem preço, né? Isso me marcou muito, marcou muito. Isso é incrível, incrível. Incrível. Você sai de Incrível. lá assim, nossa, a nossa profissão é demais. É o melhor lugar do mundo. A gente sai totalmente extasiado, né? E um outro exemplo também, que até a Mari leu no grupo, ela quase me matou de vergonha, não estava esperando isso. Vergonha não, mas falei, nossa, meu Deus do céu, né? Porque em alguns momentos, né, a gente que sai da psiquiatria e vai mais a fundo na neurologia, né, e fica fazendo esses percursos de interligação, tem hora que você vê a pessoa lá da área da psiquiatria, que nunca saiu da saúde mental, que nunca saiu ela falando, você fala, gente, assim, eu não consigo chegar nesse nível, né? E eu me lembro que eu era a única da neurologia ali do grupo, né? Que estudava a fundo neurologia mesmo. E aí eu falava assim, nossa, deixa eu mostrar essas interligações. Eu mostrava as interligações do grupo, né? Mas eu sempre tinha uma pitada de algo palatável, sabe? Sempre. Eu sempre tinha uma pitada assim, ó, isso aqui é muito palatável, dá para entender. Eu sempre tinha essa questão no começo, né? E das minhas respostas também. Eu sempre fui muito científica, apesar de formação na psicanálise, apesar do início ser em psiquiatria, mas eu sempre fui muito científica. E aí, esse dia da tarefa, né? A gente tinha tarefas para serem feitas. Eu falei: quer saber? Eu não quero saber de ciência coisa nenhuma. Deixa eu pôr uma música aqui, eu quero sentir o que vai acontecer no meu coração aqui. Eu não quero saber de ciência, eu não quero falar de bulhufo, de relação, de nada. E eu escrevi uma poesia, um texto meio poético, né, sobre a terapia ocupacional, né, que às vezes ela era vendida com um preço muito alto, né, e às vezes ela era não tinha a sua validade como necessária, né? E aí eu fiz um jogo com as palavras margarina, gasolina, pão e joia. E eu fiz uma escrita
falando dos momentos da TO, relacionando com esses objetos do dia a dia. E a Mari leu e ela falou: gente, não é possível, a Tereza, olha, a Tereza escreveu um negócio incrível, com o coração. E foi, assim, um momento magnífico para mim, porque foi um momento em que eu percebi que era possível escrever com fundamentação, mas não seguindo todos os rigores científicos. Porque quando você faz mestrado, doutorado em Unicamp, em USP, né? Você É também puxado. É puxado. tem um rigor científico que às vezes te paralisa, sabe? E eu tenho certeza que foi essa experiência que me possibilitou hoje a ser colunista da revista Crescer. Então, se você entrar lá, eu tenho uma coluna que se chama Vida de Prematuro. Os textos são todos fundamentados cientificamente, mas tem essa leitura poética, cheia de experiência, cheia de marca, sabe? Que maravilhoso! Que maravilhoso! E eu tenho certeza que foi aquele dia, há trocentos anos atrás, que me mostrou essa possibilidade, né, de trazer poesia para a ciência, né, para a escrita científica. Que Então, incrível! esse é muito marcante para mim. Tereza, foi muito incrível. Eu estou muito honrada de poder ter conversado com você, de ter te conhecido. Foi de verdade uma alegria. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui, pela sua atenção. Você foi realmente muito incrível. E eu de verdade quero ser sua amiga, quero conhecer seu trabalho mais. Eu não sei aonde você trabalha, que cidade agora? Eu agora estou no Rio de Janeiro. Ah, então, no Rio de Nesse Janeiro. momento, estou no Rio de Janeiro, mas minha base de trabalho é São Paulo. Ah, melhor. Eu faço parte do Conselho Consultivo de Desenvolvimento Infantil da AstraZeneca. Ah, que legal. E aí a gente percorre o Brasil todo fazendo formações sobre a humanização, sobre fatores neuroprotetores, sobre a Perfeito, importância do afeto. Aí a perfeito. minha base é São Paulo, né? E eu convido você e também a mostrar para outras pessoas o nosso projeto interdisciplinar, que é totalmente social, né? Que é o @prematurosbr. Depois você acha a gente lá no Instagram. É o nosso site com produção de informação para as famílias, né? E que essa é a minha missão no mundo, né? É acompanhar famílias que não têm condições de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, como uma família de classe média, de classe alta tem, né? Como eu sou muito grata a Deus por eu ter uma filha não sei te explicar cientificamente, e é por isso que Deus me deu ela. Ela teve uma hemorragia grau 3, uma leucomalácia grau 3, e ela é uma lindeza, faz tudo. Ah, que lindo. Bicicleta de patins, está alfabetizada, não teve sequelas importantes, Nossa. apesar desse insulto importante, né? Então, eu sou muito grata a Deus, porque eu preparei a minha família para ela ser uma cadeirante. Né? Trabalhei 10 anos na CD, imagina. E tive outro prematuro, né? Também quase morri 2 vezes. Tive Oh, outro, meu Deus. né? Então, a minha vida, ela é marcada por essa experiência em que eu estudei a vida toda, né? Meu mestrado em prematuridade, doutorado em criança de risco, família de risco. E eu me tornei, na realidade, o que eu sempre estudei, né? E eu tenho uma gratidão imensa a Deus e ao universo, e eu preciso compartilhar o que eu sei com as outras famílias que não têm essa condição, né? Então, desde o dia que eu cheguei no Brasil, que faz quase 3 anos, eu morei fora também, eu tenho esse projeto em prol do outro. Então, compartilhe, vai lá, aciona,
fique à vontade, tanto no site, né? A gente tem o site, a gente tem o Instagram. Você tem o meu WhatsApp também, fique à vontade. Às vezes não sou eu que respondo. Não tem problema. Mas a gente está aqui, o que vocês precisarem. Dá um grande beijo na Carlinha. Pode deixar. Espero que ela veja alguma parte, porque ela tem um papel fundamental nessa transformação também. Dá um beijo na Jerusa. Deusinho. Pode deixar. Todo mundo Pode aí. deixar. Todas vão ver, viu? A gente vai ter um momento na disciplina para poder fazer a apresentação das entrevistas. Eu vou editar, assim, cortar uns pedacinhos, selecionar os pontos mais importantes, mas eu vou mostrar para elas todas e vai ter a transcrição também da entrevista completa para elas. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Não, conte comigo para precisar. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.